Olá, meus futuros colegas concursados. Esse aqui é o canal Defensolândia. Eu sou o professor Werner Heck e defensor público aqui do Distrito Federal. E hoje eu vou falar para vocês o que um defensor público da execução penal faz. Então, pessoal, como vocês devem saber, atualmente, enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, eu faço parte do Núcleo de Execução Penal da Defensoria Pública do Distrito Federal e tenho atribuições para processos individuais e também na tutela coletiva da execução penal. E o que isso significa? Os processos individuais são aquelas execuções de penas das pessoas condenadas, Então a gente vai acompanhando preso a preso, processo a processo, o que está acontecendo na execução penal daquela pessoa especificamente, tá? Já a tutela coletiva, ela faz uma atuação global sobre o sistema em si. Se existem carcereiros suficientes, hoje a gente chama aqui no Distrito Federal de policiais penais, Se existem policiais penais suficientes para dar conta daquela massa carcerária, se os direitos do preso estão sendo cumpridos, como o banho de sol, a alimentação, medicamentos, assistência psicológica, se as progressões das penas ali, se existe estrutura para fazer tudo o que é necessário para que ocorra uma progressão adequada, se a estrutura daquelas unidades prisionais são suficientes para aqueles presos. Então, existe uma atuação globalizada, aí uma atuação que acaba indo além de processo a processo. São atuações que dizem respeito a toda a massa carcerária daqui do Distrito Federal. Essa é a minha atuação. E o meu cotidiano, ele passa por uma atuação híbrida, por conta dessa atuação individual e da coletiva. Então, o que acaba acontecendo no meu dia a dia? Eu, normalmente, a parte da manhã, onde a gente não necessariamente tem um expediente por conta da nossa ligação de expediente com o Tribunal de Justiça, A Defensoria Pública, ela se adequa ao expediente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E hoje, aqui no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o expediente de atendimento é entre meio-dia e 7 horas da noite. Então, entre meio-dia e 19 horas da noite, de segunda a sexta-feira, salvo feriados, obviamente. Isso quer dizer que em outros horários a justiça não funciona? Não, ela funciona, só que em regime de plantão, e todas as atribuições da Defensoria Pública passam para o núcleo de plantão da Defensoria Pública. Mas isso é uma conversa para um outro momento. Inclusive, pessoal, se vocês quiserem aí que eu traga um defensor público do plantão para explicar como é o plantão da Defensoria Pública aqui para o vídeo, deixem aí nos comentários, bagace o botão do like para o YouTube entender que esse aqui é um vídeo relevante também, se inscreva no canal e ative as notificações. Seguindo então adiante, o que a gente tem ali? A gente tem essa atuação então no expediente entre meio-dia e 19 horas e acaba, na verdade, tendo também uma atuação fora desse expediente. Hoje a gente fala de processos eletrônicos, então a gente tem uma atuação que vai além disso. E não é só uma atuação de gabinete analisando processos, e esses processos eletrônicos, que muitas vezes a gente faz no período da manhã, até mesmo no período da noite, porque quando a gente está no nosso núcleo de atuação, existem muitos atendimentos acontecendo ao mesmo tempo lá. A gente tem toda uma equipe, inclusive um grande abraço aí para a equipe da execução penal da Defensoria Pública, que faz um excelente trabalho com a estrutura que a gente tem, com o material que a gente tem, para dar conta da demanda do atendimento dos familiares, para que esses familiares tragam as informações que a gente precisa para tocar os processos de execução penal da forma mais célere possível e visando ao máximo aí a ressocialização dessas pessoas, para que elas voltem a se tornar cidadãos de bem aí na sociedade. E o que acontece? Por conta desses atendimentos, a gente acaba tendo uma movimentação grande no núcleo e isso fica muito direcionado àqueles expedientes que estão ocorrendo naquele momento, os ajustes administrativos e tudo mais, e dá conta de toda essa movimentação que ocorre entre meio-dia e 7 horas da noite. Então, no núcleo, a gente está normalmente absorvendo demanda.
E quando a gente está fora do núcleo, em regra, pelo menos essa é a minha forma de cotidiano, eu estou atuando nos processos, então eu tenho tempo, né, de chegar em casa, sentar ali na minha mesa e fazer os meus processos com calma, analisar as minutas que a assessoria manda para mim, inclusive estagiário que trabalha comigo hoje, as colaboradoras que são voluntárias, advogadas voluntárias, estão me auxiliando na atuação. Então, isso acaba sendo distribuído ao longo do dia. Uma parte do dia, quando eu não estou efetivamente naquele expediente entre meio-dia e 19, é dirigida para essas atuações nos processos e tudo mais. Além disso, existe uma disposição específica na Lei de Execução Penal que determina que a Defensoria Pública visite, né, tem uma incumbência aqui no capítulo 9 da Lei de Execução Penal. Inclusive, pessoal, eu falo sobre o capítulo 9 por conta de um estudo topográfico da legislação. Se você quiser também que eu faça um vídeo sobre o estudo topográfico da legislação, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo específico para ensinar vocês como que se estuda topograficamente uma legislação. Então, voltando aqui no capítulo 9 da execução penal, no artigo 81A em diante, a gente tem as incumbências da Defensoria Pública na execução penal. Lembrando que desde 2010, a Defensoria Pública, por meio da Lei 12.313 de 2010, teve várias atribuições aumentadas na execução penal, né? Inclusive uma delas de visitar periodicamente os estabelecimentos prisionais, estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio. Então, é o artigo 81B da Lei de Execução Penal. No parágrafo único, ela fala isso. O órgão da Defensoria Pública visitará periodicamente os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio. Então, isso, na tutela coletiva, passa a ser também uma atuação que eu acabo avocando para mim e fazendo ela de periodicamente estar presente em todas as unidades prisionais. Aqui no Distrito Federal, a gente tem um sistema, que é o Sistema Eletrônico de Informações, né, o SEI, e não necessariamente eu me utilizo de um livro físico, eu me utilizo de um processo administrativo eletrônico, em que eu faço o meu relatório de visita ali e disponibilizo para o diretor do presídio também dar o ok, assinar aquele relatório, né, para que ele tome ciência do que foi constatado nas visitas que eu acabo fazendo naquele estabelecimento prisional ali, quando eu vou até determinado estabelecimento, né? Então, basicamente é isso. Além dessas atribuições, também tem uma atribuição que é fazer o atendimento, né, específico, individualizado desses presos do sistema carcerário aqui do Distrito Federal. E, em regra, a Defensoria Pública ela vai às sextas-feiras nos presídios para fazer esses atendimentos. Esses atendimentos eles são uma lista que o próprio presídio manda, né, falando dos presos que buscaram atendimento, e também uma lista que a própria Defensoria Pública confecciona para falar com determinados detentos quando tem casos específicos que a gente já tem informações que a gente precisa coletar diretamente com eles. Então, toda sexta-feira, uma equipe da Defensoria Pública se desloca para uma unidade prisional e faz os atendimentos lá individualizados, tá? Então, basicamente, a gente tem assim, um panorama geral. É óbvio que existem várias minúcias nessa atuação que eu não vou adentrar aqui num vídeo, mas só para vocês entenderem como é o cotidiano e as atribuições de um defensor público que atua na execução penal e também, né, atua na tutela coletiva da execução penal, que é algo um pouco destacado. Óbvio, não se dissocia da temática e não dissocia de um trabalho conjunto, mas, obviamente, por questões de organização institucional, a gente tem essa subdivisão, né, o atendimento da execução penal, a atuação processual da execução penal individual e a tutela coletiva. Obviamente, isso a gente está falando da vara de execuções penais. A gente tem a vara de execução penal das medidas alternativas à prisão, a gente tem das medidas restritivas de direito, né? Então, a gente tem outras temáticas de distribuição de execução penal, mas especificamente na vara de execução penal, que é especificamente quem está cumprindo pena em regime fechado ou semiaberto, né?
basicamente esse é o nosso cotidiano, beleza? Então, pessoal, a gente se vê na próxima e vamos assombrar o examinador. Tchau, tchau.